Queria cumprimentar a plateia dos estudantes do Colégio Militar de Anápolis. Sejam muito bem-vindos aqui ao Senado Federal. Cumprimentar todos os telespectadores da rádio e da TV Senado que nos assistem nesse momento e a toda a população do meu querido estado do Acre e a todos nós brasileiros. Senhor presidente, subo nessa tribuna hoje para falar um pouco sobre a grave crise econômica e política que vive o nosso país. É grave o momento que vivemos. A economia brasileira, lamentavelmente, passa por uma situação difícil. E o que é mais complicado, não dá mostra da reação do horizonte próximo. Ao contrário, as previsões para 2016 não são nada animadoras. Segundo o boletim Focus do Banco Central, uma somatória das estimativas de diversas instituições financeiras, a economia nacional deve encolher 2,85% este ano e mais 1% no ano que vem. Já o FMI estimou em 3% a queda do PIB em 2015, coincidindo com o boletim Focus, e previu que o Brasil cairá da 7ª para a 9ª posição do ranking dos países mais ricos do mundo. O mesmo Focus anuncia uma inflação de 9,53% para este ano e uma estimativa de 5,94% para o ano que vem. Ainda longe do centro da meta, no caso de 2015, a estimativa supera também o teto da meta de 6,5%, algo que não ocorria desde 2003. A produção industrial caiu, segundo o IBGE, 9% na comparação entre agosto de 2014 e agosto passado. A maior baixa desde que a série histórica do Instituto foi iniciada em 2003. Com isso, em 2015, a produção da indústria acumula queda de 6,9% até o mês de agosto. Em 12 meses, o recuo é de 5,7%. O câmbio também acusa as dificuldades da economia brasileira. A projeção para o dólar ao final do ano chegou a R$ 4,00, segundo o boletim Focus, contra R$ 3,95 previsto na semana passada. E não há previsão de queda. Para o fim de 2016, a estimativa da cotação da moeda americana também é de R$ 4,00, segundo as mesmas instituições ouvidas pelo Banco Central. O desemprego é outro indicador das graves dificuldades que estamos vivendo. O segundo trimestre terminou com uma taxa de desemprego geral da economia de 8,3%, segundo dados do IBGE. O número de desempregados também cresceu porque aumentou muito o número de pessoas que estavam fora do mercado e que agora estão à procura de um emprego. Em um ano, mais de 1.747.000 pessoas passaram a procurar emprego. Boa parte desse grupo é formada por jovens que antes dedicavam exclusivamente aos estudos, bancados pela família, e agora, com a crise, estão procurando emprego para ajudar no orçamento doméstico. Com parte desse quadro, as famílias brasileiras estão mais endividadas e menos capazes de honrar seus compromissos financeiros. A inadimplência subiu para 8,6% em setembro, o maior percentual desde junho de 2011, segundo a Confederação Nacional do Comércio. No mesmo mês do ano passado, essa taxa estava em 5,9%. Isso somado aos juros altíssimos que o Banco Central estabelece para controlar a inflação, estrangula o consumo, fechando o ciclo vicioso que derruba a economia. Em resumo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a economia brasileira está andando com muitas dificuldades, sem dar mostra do que possa se recuperar em breve. O que é muito assustador, embora estejamos longe disso, temos sempre o fantasma da Grécia a nos assombrar. Lamentavelmente, não temos, no momento, as condições necessárias para debelar a crise econômica que atravessamos. A classe política se vê envolvida por escândalos, dentre os quais se destaca vários casos. Isso gera uma situação que dificulta a concentração na solução dos problemas reais do país, como seria desejável. Do outro lado, o governo da presidente não apenas se vê às voltas com esses problemas, mas como também a grande parcela de responsabilidade na crise econômica que vivemos. O desequilíbrio das contas públicas em larga média, causa importante dos problemas que atravessamos. É por isso, senhor presidente, que eu peço e aclamo a todos nós políticos e partidos do Brasil que possamos fazer uma união para que possamos vencer esse grande desafio que enfrenta o nosso país. Sempre olhando as pessoas, olhando o Brasil, um país grande, um país que faz fronteiras com vários países aqui na América do Sul, para que possamos sempre fazer valer a pena a nossa pátria. Como poderá um governo que luta pela sua sobrevivência atuar com efetividade contra as causas de uma grave
violento. Mas, ao meu ver, senhor presidente, temos que pairar sobre todos esse quadro complexo, quase trágico, como a nossa única tábua de salvação às instituições. Temos uma Constituição, goste ou não dela. Temos leis e temos um poder judiciário, temos um Congresso Nacional em pleno funcionamento, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Temos hoje um serviço público competente, formado por excelentes quadros, do qual fazem parte ao Ministério Público, a Advocacia da União, a Receita e a Polícia Federal, entre outras instituições republicanas, que têm dado boas mostras de vigor e de seriedade no cumprimento do seu dever. E temos, de fato, muito saudável, uma população mais esclarecida e mais politizada, que cobra nas ruas as melhorias das condições da vida no país. Esses manifestantes que vão às ruas certamente expressam a vontade de grande maioria da população. Todos temos grande responsabilidade nesse momento crítico que vive a há graves problemas a serem solucionados e nós que recebemos o mandato da população temos que arcar com um quinhão maior dessas responsabilidades. As primeiras delas é o respeito às leis, às instituições brasileiras. Precisamos respeitá-las, fortalecê-las e aprimorá-las. Foi o que fizeram todos os povos bem-sucedidos do mundo. Todos eles vivem segundo a lei e dispõem das instituições fortes para serem cumpri-las. Se cada um de nós, o Congresso Nacional, o Judiciário, o Serviço Público e a população souber conduzir corretamente, certamente sairemos dessa crise com as novas instituições fortalecidas. Esse será o caminho para a recuperação da confiança e da autoestima da população, o que nos levará de volta ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social, devolvendo-nos a esperança e melhores dias. E, para finalizar, esse é o apelo que faço. Nesse momento em que nos defrontamos com um momento grave da vida nacional, de responsabilidade, bom senso e serenidade haverão de nos levar ao porto seguro que tantos desejamos. Muito obrigado, senhor presidente.